Fala Cremilda, vamos começar mais uma aula de literatura e hoje nós vamos falar da terceira geração modernista, também chamada de geração de 45. Vamos lá! Para a gente entender o que foi a terceira geração modernista, vamos dar uma recapitulada aí, vamos dar uma voltadinha no contexto histórico. Porque a história faz parte da literatura. História e literatura tudo a ver, né? Não, nada a ver, irmão. Então vamos entender o que estava acontecendo no mundo. Lembrando que a terceira geração modernista ela começa no mundo pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Então em 1945 temos o fim da Segunda Guerra Mundial e ali começa a terceira geração. Então ela é marcada ainda por muitas lembranças, muito das consequências da Segunda Guerra Mundial, que não foi nada fácil, né? Meu Deus. Bom, além disso, nós estamos entrando num novo período ali, em 47, também chamado de Guerra Fria, que foi aquele momento malucão do mundo, né? Onde eu tenho a bomba maior que a minha, a tua, eu tenho isso, aquilo, é aquela questão de querer pressionar o mundo no pós-guerra, chamada de Guerra Fria. Essa divisão política, econômica, ideológica, cultural em dois blocos de poder influencia com certeza o mundo e também o Brasil, é claro. Influenciando as pessoas, influencia no quê? Influencia no quê? No modo de se escrever, no modo de contar histórias, no modo de interpretar o mundo. E isso aparece muito ligado também com a questão associada ao socialismo, né? A questão lá do bloco comunista, o mundo dividido em dois, que nem a Alemanha foi dividida, certo? É sim. Bom, e o Brasil, o que tem a ver com isso? Praticamente nós temos ali um período bem maluco, que foi o pós-Era Vargas, que começou em 30 e vai até 1945. Os autores viveram aquele período e de repente eles se veem livres do regime do Getúlio Vargas. Então começa uma nova condição no Brasil. E aí depois, em 64, nós temos o famoso golpe militar, que faz aquela censura aos veículos de comunicação, principalmente aos escritores ligados à esquerda comunista, né? Então esses escritores voltados para o comunismo acabam sendo perseguidos, né? Censurados, porque eles não concordam com a política atual do Brasil, né? Daquela época. Cagão sem exceção. Beleza? Resumindo aí, vamos entender os três grandes autores que nós vamos estudar no vídeo de hoje. Era de se imaginar. Tem vários outros, hoje escolhi só três para não ficar super carregado o vídeo, beleza? Vamos lá? O primeiro deles é João Guimarães Rosa, né? O famoso Guimarães Rosa. O cara nasceu em 1908, vai morrer em 1967, um dos grandes reinventores da literatura do Brasil. O cara é muito importante, tem uma obra dele chamada Histórias, e quando eu falo histórias é com E, não é com H, porque ele queria dizer que são inventadas, né? São coisas que são do dia a dia, mas não são a história oficial do país, ou aquela história que se estuda na escola, beleza? Entendemos? Esse cara, ele traz grande proximidade à cultura popular, à tradição popular. Ele dá muita visibilidade à população sertaneja. Então, um dos personagens principais para ele serão os sertanejos. A gente vai ver isso na obra que eu vou falar um pouquinho aqui. Sussa, sossegado? Falando muito rápido, vou mais devagarinho para você. Então, João Guimarães Rosa, ele vai fazer ali uma modernização na língua, porque ele também trabalha com muitas palavras. O cara que inventa palavras, quando não tem palavra, ele inventa. Essa é a diferença. Eu nunca te amo. Eu te alugo para trazer a verdade para a mão. Ele procura criar termos novos para trazer sentidos novos às suas histórias. Então vamos falar dos aspectos centrais da sua obra. Primeiro, a linguagem original e personalizada, aquilo que eu falei, ele cria palavras, ele recria a linguagem literária a partir de um próprio vocabulário, usando sintaxe. Nossa, professor, o que é sintaxe? Quando eu falo sintaxe aqui, galera, eu estou falando da forma como as palavras se organizam no texto. Então ele também muda a forma da gramática, ele cria uma própria gramática para se expressar. Ele concilia o popular e o erudito, com o intuito, sabe, de reinventar a fala. Ele quer trazer a visão do mundo sertanejo. Belezinha? Outra coisa importante da sua obra são os regionalismos universais. O que isso quer dizer? Ele busca procurar libertar-se dos limites da realidade física. Ele não quer falar somente das características físicas do sertão.
ele quer muito mais analisar a alma do ser humano. Isso, a alma, ele quer ir mais profundo. E aí a sua obra aborda diretamente ou indiretamente temas como a infância, o amor, a violência, o misticismo e muitos outros. Sussa até aqui? Tudo tranquilo? Olha só então, quais são as suas grandes obras? Entre elas podemos destacar em 1946 Sagarana e em 1956 Grande Sertão Veredas. Essa obra com certeza cai em vestibular. Se você está estudando para vestibular, está vendo esse vídeo para estudar para vestibular, se prepare, hein? Se prepare para responder algumas perguntas sobre Grande Sertão Vereda. Vou dar uma pincelada aqui para você. Se caso você quiser mais coisas sobre Grande Sertão Vereda, já sabe o que tem que fazer, né? Deixar o seu like, se inscrever no canal e fazer um comentário lá pedindo que eu vou fazer um vídeo só para você. Beleza? Combinado? Beijinho no coração? Vamos pro próximo então. Grande Sertão Vereda. O que essa obra faz? Ela é uma narrativa lógica, né? Da geração de 45, que é um longo diálogo e monólogo. Ai, professor, como assim diálogo e monólogo? Bom, diálogo são duas pessoas conversando, se monólogo é uma só. Grande parte dessa obra é o protagonista Riobaldo falando com ele mesmo, ou às vezes dialogando com outro personagem, que é esse ouvinte da grande história. Então esse velho jagunço Riobaldo, ele troca a vida da jagunçagem pela tranquilidade da fazenda. E ali ele narra a sua vida a um jovem doutor que chegou às suas terras. Esse jovem doutor é o segundo personagem, por isso que a história é um monólogo, diálogo, tá bom? Porque ele está conversando com esse doutor. O texto nos dá até pistas sobre as reações desse ouvinte, porém a gente não consegue penetrar em nada, não consegue compreender, porque ele é um pouco distante. Bom, o romance Grande Sertão Vereda é considerado um dos mais significativos da literatura brasileira, foi publicado em 1956 e chamou muita atenção porque ele tinha, sabe o quê? 600 páginas. Pensa num livrinho bom aí para ler, né? Quem não gosta de ler livros, 600 páginas, dá para ler bastante, é ou não é? Ah lá, nem vou ler. E também não tinha divisão em capítulos. Nossa, professor, como que eu vou fazer para ler se não tem capítulo? Quando que eu vou parar? É, meu filho, era assim mesmo. Você tinha que pegar um marcadorzinho de página, marcar ali, porque senão você se perde. São 600 páginas sem capítulos. Bom, além disso, o livro, né, o Guimarães Rosa, ele funde nesse romance elementos do experimentalismo linguístico. O que é isso? Ele quer trazer uma experiência nova, criar ideias novas na linguagem, ao mesmo tempo que mantém a temática regionalista da segunda fase, e isso acaba gerando uma obra extremamente nova, que mistura coisas da primeira fase do modernismo, coisas da segunda fase. Por meio da sua linguagem coloquial, então, ele usa uma linguagem mais próxima que o jagunço usa, né? Regionalista, original. A história do romance acontece em Goiás e nos sertões de Minas Gerais e Bahia. Olha que interessante, um cenário novo aí para você conhecer, né? E a obra retrata as aventuras e peripécias de Riobaldo e seu grande amor de Adorim. Esse amor, na verdade, é um amor platônico, né? Toda a obra vai girar em torno disso. O Grande Sertão Veredas, então, é uma obra extensa, dividida apenas em 2 volumes, então para não ficar extremamente pesado para segurar o livro, tem 2 volumes de 300 páginas mais ou menos cada um. Ele traz ali, como eu já disse, neologismos. Nossa, professor, o que é neologismo? Neologismo é essa capacidade de criar palavras novas. Arcaísmo, que são palavras antigas. Brasileirismos, que são coisas próprias do Brasil. Toda essa miscigenação de coisas. Outra coisa importante é que o enredo, a sequência de acontecimentos, ele não segue a ordem linear. Isto é, ele não começa, não tem uma sequência começo, meio e fim, tipo dia 1, dia 2, dia 3, dia 5. Não, é dia 1, dia 5, dia 3, dia 8, dia 6. Ele vai indo, voltando, sabe? Ele tem fatos que vão e depois voltam. É uma sequência mais mental do que cronológica, tá bom? Isso é muito importante. É narrado em primeira pessoa, pelo próprio personagem, só que ele faz as reflexões sobre a sua vida. Então ele vai fazendo uma interpretação, uma coisa muito mais psicológica. E isso tem a ver muito com as características da terceira geração modernista, que são esse romance mais psicológico. Tranquilo? Fechou o primeiro autor? Grandes Sertões Veredas, de João Guimarães Rosa. Tá brincando comigo, pegadinho? E aí, galera, gostaram do vídeo de hoje? O que você achou? Foi ótimo. Se o vídeo ficou bom, ficou legal, gostou, se inscreve no canal aí, algum comentário.
Se quer saber mais alguma outra coisa também pode perguntar. Agradeço por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Grande abraço, sucesso para nós, até a próxima aula. Fui!